Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai falar sobre uma parte importante que é a parte de caption. Vou tentar falar para vocês aí como funciona essa parte com um pouco mais de detalhe, né? Não é só simplesmente usar ali um modelo que vai descrever para você, mas eu vou explicar mais ou menos o que acontece aí por trás aí, algumas ideias que também as pessoas têm aí sobre essa questão das captions, tá? Então vamos começar aí que é o seguinte. Existem várias formas de fazer caption. O que é a caption? Caption, basicamente, a gente tem lá uma imagem, né? A gente tem, vou pegar meu quadradinho aqui, a gente tem uma imagem e aí você vai pegar e vai descrever essa imagem. Então vai ter, imagina que tem uma imagem aqui que tenha uma pessoinha aqui. Então a caption basicamente vai lá ter lá descrevendo assim. Aqui a imagem. Não uma imagem, mas uma pessoa em pé com uma camiseta verde e cabelo preto. Vamos dizer que isso aqui é uma descrição, uma caption. Então, deixa eu só pegar aqui a mãozinha, que é o H. Isso. Então, basicamente você tem uma imagem e aí vai ter uma caption, uma pessoa em pé com uma camiseta verde e cabelo preto. Isso aqui é uma caption, é descrever a imagem, tá? O que acontece? Existem várias formas de fazer caption. Uma delas é você descrevendo a caption dessa forma, você ter uma descrição mais sequencial, tipo uma frase mesmo que descreve ali. Então, esse aqui é um exemplo de caption por Flux, tá? Mas existem no SD 1.5, que é o Stable Diffusion 1.5, muitas vezes as pessoas fazem caption usando Boru tags, né? Que é tipo separação através de tags. Você, em vez de escrever um texto assim meio que sequencial, né? Tipo um texto que você consiga ler de forma contínua, você vai ter ali basicamente isso aqui. Vamos supor, man, green shirt, vai ter black hair e por aí vai. Então, você tem então duas formas de escrever, que uma é assim, os modelos mais novos eles usam essa forma aqui, mais textual, e você tem depois a outra forma que é quando você usa Stable Diffusion, se eu não me engano o Pony também tem uma forma diferente de fazer isso, e, e isso vai permitir você descrever então aquela imagem. Eu acredito que se você usar a forma do Boru Tags, né, em cima de um Flux, não vai ter problema nenhum, ele vai até entender. Só que não é aconselhado porque o Flux ele trabalha com modelos do tipo LLM, do tipo, ele usa lá, se eu não me engano, agora eu nem lembro qual que é o modelo que o Flux usa. Flux, Simple Flux. Mas o modelo usa que o Flux usa o T5, né? Que o T5 é uma espécie de LLM, então ele acaba entendendo esse texto, ele acaba pegando esse texto para poder ali fazer a parte de tokenização, de embeddings e etc. Então vocês podem, na verdade, ele faz a tokenização, né? E aí você tem essas formas de fazer. É claro que as descrições elas vão ser em inglês, tá? Tipo, não faça a descrição em inglês em português, porque a maioria dos modelos são treinados em inglês. Eles não são treinados em português. Você até consegue hoje em dia usar prompts em português para gerar imagem, porque esse modelo, como a gente já tinha visto aqui, que eu mostrei, o T5, ele é um modelo tipo realmente um LLM, é tipo um chat GPT. Então ele acaba entendendo aí palavras em português também. Beleza? Então essa aqui é uma caption. Só aí na caption, normalmente você também vai ter uma ideia lá chamada trigger word. Então na caption você vai ter uma coisa chamada, opa, trigger trigger word. O que significa isso aqui? Isso aqui significa uma palavra gatilho. Então você tem ali ela como palavra gatilho. Em teoria é o seguinte: imagina que você tem aqui uma pessoa, né? E aí você vai fazer o treinamento de um LoRa. Você vai ter que fazer caption de todas as suas imagens do seu dataset e você pode incluir uma trigger word. Então, o que é uma trigger word? Assim, a trigger word ela serve aí, como eu já falei, como uma palavra gatilho e ela vai ser utilizada para você conseguir meio que invocar ali o conhecimento do seu treinamento na hora que você estiver fazendo a inferência. Então, na hora que você escrever um prompt, você vai colocar a trigger word nesse prompt para ele conseguir encontrar aquele conhecimento ali
em cima dos pesos ali, tanto do seu LoRa quanto do modelo base. Então, porque o seu LoRa está sendo aplicado ao modelo base, então todo o conhecimento está tudo ali unificado. Então ele precisa ter uma forma de ativar aquele conhecimento ali na hora da geração, na hora da inferência. Então normalmente as pessoas usam a trigger word. Se eu não me engano, a trigger word ela veio ali do conceito não, da técnica chamada Dream Booth, que é tipo uma técnica de treinamento full fine tuning, que é você fazer o treinamento do modelo de forma completa. Só que lá nessa técnica ele existe umas coisas para você preservar classes. Então, se eu não me engano, a trigger word ela foi herdada aí no processo aí de treinamento do LoRa dessa técnica do Dream Booth, porque funcionava muito bem lá no Dream Booth, entendeu? Então eles usaram isso aqui. E como que funciona ela? No seu caption, né? Você vai ter basicamente uma palavra de ativação aqui na frente. Então, por exemplo, eu poderia colocar assim, M4N, que significa man. E aí depois eu ter a minha descrição. Tipo, então essa aqui é a minha palavra de ativação. Que em teoria isso aqui, para que isso aqui vai funcionar em teoria? Você imagina que você está treinando aqui com uma pessoa, essa pessoa é um homem, no caso, só que tem características únicas. Vamos supor que o cara tem um cabelo roxo, com um olho, sei lá, torto, um nariz pequeno, uma boca grande. Ele tem características únicas. Você descreveu aqui várias outras descrições aqui, você colocou várias outras descrições. Então, na hora que ele estiver treinando, ele vai começar a associar as características visuais do seu personagem a essas palavras. Então, uma pessoa, então ele vai associar dados de pessoa ao token pessoa. Então ele vai conseguir usar conhecimentos que ele já tinha prévio para aquele token que vai ser gerado a partir dessa palavra pessoa. Então ele vai conseguir usar esses conhecimentos para poder guiar aí na geração. Aí, por exemplo, em pé. Então ele vai usar a ideia de em pé. Então você meio que está descrevendo e ele está associando as características visuais a esses tokens que vão ser gerados aí por trás dessas palavras, né? Então essas palavras elas viram tokens e esses tokens viram embeddings depois. E só que imagina que tenha características únicas que ele nunca viu, que o modelo em si não conhece, que tipo são características específicas do modelo, detalhes muito próprios do seu personagem. E onde que ele vai jogar esse conhecimento? Ele vai jogar em cima desse token, porque esse token é um token desconhecido para ele também. Então coisas desconhecidas ele vai estar atribuindo a esse token que vai ser o token gerado a partir da sua trigger word. Isso faz com que quando você usar o trigger word, ele consiga trazer os detalhes do seu personagem. Ele consiga gerar o personagem, como vamos supor, você treinou um modelo com a sua face, ele vai conseguir gerar imagens de você ali porque você usou uma trigger word. É claro que a trigger word ela não é 100% necessária. Grande parte da galera usa trigger word. Se você entrar no Civit AI aqui, se a gente entrar aqui no Civit AI, a gente consegue vir aqui em parte de módulos. Então vamos vir aqui, vamos colocar aqui os mais baixados aqui, só para ver. O site está meio com um problema, eu vou dar um F5 para ele carregar mais rápido. Carregar mais rápido para ele filtrar, né? Porque eu apliquei o filtro e não tinha aplicado. Então vamos supor que eu clique aqui nesse Velvet. Então aqui vai ter uma trigger word, tá vendo? Trigger word, myth port. Tá vendo que tem um 0 aqui no meio, tem um MYTH e port tem um 0 no meio. Isso porque a ideia é que você crie sua trigger para ela ser única, para que tipo o modelo não tenha nenhum dado associado ao token baseado nessa trigger. Então, por isso que eles colocam o número junto com as letras, porque a ideia é você transformar aquele trigger word num token exclusivo. Então, é por isso que você vai ter todos os modelos aí com essa trigger word, tá vendo? Eles sempre ressaltam aí bastante a questão da trigger word, porque é o que vai disparar o conhecimento ali na hora da inferência, o que vai buscar o conhecimento que foi treinado ali, que foi gerado com base no seu treinamento, né? Então, isso é uma coisa muito importante de você definir, tá? E aí, em que momento você pode usar a trigger word? Você pode usar para descrever, tipo, quando você for treinar modelos de pessoa, de personagem, você pode ter a trigger word, você pode simplesmente ter também só a trigger, você não precisava ter mais nada, você poderia só ter isso aqui. Mas para a pessoa eu recomendo você ter a trigger word e uma descrição mesmo textual aqui, uma descrição contínua aqui da pessoa, com os detalhes da pessoa, e eu vou explicar o porquê disso. Só que, por exemplo, se você tivesse uma imagem aqui de um estilo, vamos supor que tem um estilo aqui,
um estilo específico, sei lá, de pintura a óleo. Vamos pegar aqui, pintura óleo. Então vamos pegar essa pintura a óleo aqui. Vamos copiar isso aqui, vamos jogar aqui no... Então imagina que você tem aqui a pintura a óleo, tá? O que acontece nesse caso aqui? A pintura a óleo é algo que ela, como ela é um estilo, você necessariamente não precisa ter uma descrição, você não precisa ter essa parte aqui descrevendo, porque você não está treinando o conteúdo da imagem, você está treinando algo muito mais global, que é o estilo daquilo. Então o estilo ele está sendo aplicado em tudo aqui. Então não faz muito sentido, não faz muito sentido assim. Você pode fazer, você pode criar uma descrição, mas na minha cabeça não faz muito sentido você associar isso a vários outros tokens, sabe? Porque tudo isso aqui vai virar token. Então imagina que eu poderia simplesmente vir aqui e descrever isso aqui como PI, tipo assim, P1, T, opa, TUR4. Aí eu poderia colocar aqui 0L3O. Então, pintura a óleo. Então, esse aqui poderia ser meu token, né? E todo esse conhecimento aqui relacionado ao estilo vai estar vinculado a esse token. Quando eu usar esse token, ele vai aplicar aquele estilo a qualquer coisa que eu gerar. Imagina então eu coloquei lá o pintura a óleo, que é a minha trigger. Eu não coloquei mais as outras descrições que tem ali. Ou seja, tudo que tem aqui, que é novo para o modelo, ele está associando ao token gerado a partir dessa palavra, a partir dessa trigger word. Então, quando eu for usar o prompt, imagina que eu posso escrever assim, eu quero uma montanha no estilo, aí eu posso colocar a minha trigger word, pintura, tipo, óleo. Então eu poderia fazer isso. E aí isso virou meio que algo muito mais global, porque eu posso colocar qualquer coisa naquele estilo, entende? Então, se você for treinar um estilo, você pode fazer só usando a trigger. Se você for treinar uma pessoa, é interessante você ter a trigger e a descrição, porque coisas diferentes ele vai estar associando ali àquela trigger. E outra coisa também, se você for treinar um conceito, aí você muitas vezes é bom você descrever e fazer uma descrição bem detalhada, porque o conceito ele é algo muito mais abrangente. Imagina que se a gente for aqui na parte de concept e a gente for ver aí os loras que existem para conceito, são loras do tipo assim, ó, detailifier, tipo, são loras que é para qualidade, detalhamento. Vamos supor outra coisa. Aqui, ó, esse battle aqui, tipo, é um estilo de batalha. Então, é um conceito muito, pode ser muito diferente para o modelo, para a base do modelo. Às vezes ele não viu tantas imagens desse conceito. Então, por isso que é importante você detalhar quando é conceito, você detalhar bem. E aí você pode usar também a trigger word, mais ali a descrição bem detalhada ali do seu conceito. Então, a gente tem 3 tipos de treinamento de LoRa: o de personagem, o de estilo e o de conceito, que é objeto. O conceito envolve objeto, envolve coisas mais complexas como ângulos de câmera, qualquer coisa relacionada a isso, tá? Enfim. Então entenderam que a importância aí da trigger word, e existe lá no usando o Dream Booth, né? Existe uma parada chamada token especial ou token raro. O que seria esse token especial ou token raro? Basicamente, é isso que a gente acabou de falar do token. O seu token, sua trigger, na verdade, ela tem que ser uma trigger que gera um token único, um token raro. Um token que não tem nada associado a ele. Quanto mais você conseguir um token assim, melhor. E aí existe aí o OHWX, que é uma coisa que você vai ver aí muita gente utilizando quando vai fazer treinamento de personagem. Então ele coloca esse trigger, né, e coloca assim, man, por exemplo. E aí o que significa isso aqui? Ele poderia ter assim, uma imagem do OHWX Man. E por que esse OHWX? Porque eles detectaram que esse é um token que não tem nada associado em grande parte dos modelos. É um token raro, um token especial. Então por isso que você consegue fazer esse tipo de coisa. Isso aqui vem do Dream Booth, e aí eles acabaram integrando isso aqui
na parte de LoRa também, então acaba funcionando porque o que você faz no Dreambooth é uma técnica sobre o modelo base, que vai ser o mesmo que vai ser utilizado ali no LoRa, também no treinamento do LoRa, então faz sentido funcionar, tá? Porque o conhecimento está no modelo e não na técnica. Enfim, você pode fazer isso. E outra coisa, uma coisa que muita gente fala que qualquer palavra que você colocar aqui, toma cuidado, porque a ideia de colocar palavras aqui na descrição é que essas palavras elas vão virar uma espécie de variável. Ou seja, tudo que você está colocando aqui, elas vão virar um token e esse token vai ter um conhecimento ali anexado a ele, né? Um conhecimento que vai estar sendo vinculado durante as etapas de treinamento. Então vamos supor que, para explicar essa questão das variáveis, né? É o seguinte, imagina que você vem aqui e coloca camiseta verde, né? Então ele vai associar os dados da camiseta, as features que ele extraiu, né, no processo de treinamento da camiseta verde e tal, da camiseta e verde, vai associar a esses tokens, beleza? Os tokens que vão ser gerados com base nessas palavras. Se depois você quiser ir lá no prompt e colocar assim, camiseta vermelha, ele vai conseguir gerar uma camiseta vermelha, porque isso aqui meio que virou uma variável. Então, você acaba criando uma espécie de controle ali que você consegue realmente alterar pelo prompt. Imagina que você não queira que o cabelo seja alterado nunca. Por exemplo, assim, o cabelo sempre seja preto do seu personagem. Então não faz sentido você descrever que o cabelo do personagem é preto, porque ele vai entender que o cabelo do personagem é preto. Então ele já vai estar usando tokens por trás ali, com base nas features que ele extrai aqui da imagem. Então você não precisa colocar cabelo preto, porque ele já sabe que o cabelo é preto. Agora, se você quer que o cabelo preto seja uma variável, que tipo a cor do cabelo seja uma variável, aí você pode descrever ela aqui. Então é muito. É tipo assim, é umas coisas que a galera da comunidade, dos fóruns, acabam falando que, tipo assim, se você quer realmente mudar alguma coisa do personagem, você descreve aquela coisa. Porque você torna aquilo meio que uma espécie de variável, assim, entre aspas, né? É uma forma de explicar aqui para vocês. Você consegue depois alterar ela durante o momento da inferência. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês de token, primeiramente, de tokens e captions. E agora a gente precisa fazer as captions do nosso dataset, né? Então a gente tem um dataset aqui com diversos frames aqui, né? Tipo, frames do que a gente extraiu dos vídeos e que são bem repetidos, né? E a diferença de alguns aqui é a questão da cor, né? E a questão da fonte também. Então a gente precisa fazer as captions. Isso aqui é um LoRa que eu coloco como LoRa de conceito, porque não é estilo e não é um personagem, então é um LoRa de conceito, porque é um conceito de logotipo, gerar logotipo. O conceito de logotipo é algo que o modelo já viu bastante. Ele sabe o que é um logotipo, até porque tem milhões de sites onde onde eles montaram, pegaram essas imagens para montar esses datasets. Tem milhares de sites que tinham logotipo e foi treinado em cima de diversos logotipos. Então não é algo novo para o modelo, tá? Eu posso fazer, então, nesse caso aqui, como é um conceito, eu vou seguir a ideia de colocar uma trigger word e colocar uma caption detalhada falando ali o que tem ali, tanto do personagem quanto da escrita, né? E isso é importante porque depois eu consigo alterar na hora que eu for escrever meu prompt, eu vou conseguir falar assim, eu quero um logotipo com um castor embaixo escrito, sei lá, qualquer coisa. Então eu consigo meio que alterar isso no momento de fazer ali a inferência, né, em cima do meu LoRa, né? Enfim, eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer nesse caso e a gente vai ver algumas formas de fazer isso.